no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Amém. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler o verso de número 10. Se você trouxe sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 10. Verso de número 10 em diante. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Só até aí, quero orar com você. Feche seus olhos, toda a igreja. Senhor, nós queremos te dar graças nessa hora. Quero te glorificar nessa noite pela tua palavra. Quero te glorificar pela tua presença que está conosco. Que nessa noite, ó Deus, a tua palavra frutifique na vida de cada pessoa que está aqui. Que ela venha produzir frutos de arrependimento e trazer transformação de vida, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aqui nós temos um momento que você com certeza conhece. Esse é um momento ímpar na história dos israelitas, um momento de decisão. E eu extraio algumas coisas muito importantes desse texto. Nós temos que aprender a unir o nosso clamor com a nossa fé e com uma atitude, com uma ação. Repita comigo: clamor. Forte, irmão. Clamor, fé e ação. No capítulo 6, eu citei ele agora há pouco. Você vai ver quando Moisés chega para o povo e vai lhes apresentar a proposta de Deus para eles saírem do Egito. Moisés já havia feito vários sinais, várias coisas extraordinárias. Mas veja bem, o capítulo 6, se você quiser acompanhar, a partir do verso 6 vai dizer assim: por isso diga aos israelitas, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. O verso de número 9 vai dizer que Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão. Veja bem, nós não podemos permitir que sentimentos ruins tomem conta do nosso coração. No Salmo 46 vai dizer: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, esse texto ele me chama a atenção porque o povo estava vivendo um momento de grande pressão. Eles estavam vivendo ali um momento de dificuldade, de angústia. E Jesus, quando conta uma parábola sobre a semente, ele vai falar que uma determinada semente caiu entre os espinhos. Ele vai dizer assim que a semente que caiu entre os espinhos
que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Acredite, tem muita gente que tem promessa de Deus e que a promessa não frutifica. Sabe por quê? Porque é por causa das angústias, por causa das preocupações. Quando você fica muito aprisionado nos seus problemas, as promessas, a palavra de Deus, ela não frutifica, ela não vinga. Muita gente não está dando fruto, não está produzindo, não está avançando. Sabe por quê? Porque as promessas, elas estão sufocadas por causa dessas preocupações. Nós temos que ter mais capacidade de aguentar as pressões. Nós temos que aguentar mais esses momentos. E sabe o que isso se chama? Resiliência. Resiliência é a capacidade de você aguentar momentos de pressão. Ei, eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai te dar, querido, resiliência. Deus vai te dar capacidade de suportar momentos de pressão, de dificuldade, sem querer abrir mão daquilo que Deus tem para você. No livro de Provérbios vai dizer que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Sabe o que é isso? Resiliência. Quando todas as vezes que você aguenta um momento, que você se ergue de novo, é porque Deus está te capacitando, Deus está te dando experiência para você conseguir triunfar diante dos problemas. A resiliência é a capacidade de lidar com problemas e superar obstáculos. Agora veja no texto, capítulo 14, o verso de número 10. Quando eles viram o faraó se aproximando, eles olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Repita comigo, clamaram ao Senhor. Mas você vai ver que na continuidade do texto já diz assim: eles já se voltaram contra Moisés e começaram a murmurar contra Moisés. Rapidamente o clamor daquele povo se transformou num momento de murmuração. E acredite, a murmuração ela tem uma característica, ela sempre vai procurar um culpado. Porque você não murmura contra você mesmo, você murmura contra alguém. Porque alguém devia ter feito alguma. Eles clamaram ao Senhor e de repente eles se voltam contra Moisés. E começam a acusar Moisés dizendo: por que você foi tirar a gente de lá? A gente não falou que queria ficar em paz? A gente estava lá bem sendo escravo, a gente estava bem lá fabricando matéria-prima para tijolos, a gente estava bem como escravo. Para que você foi lá perturbar a gente? E eles se voltaram contra Moisés, eles começaram a acusar Moisés. Querido, preste atenção nisso, a sua oração ela vai expressar algo. Ou ela vai expressar a sua fé, ou ela vai expressar a sua incredulidade. Acredite, algumas orações são apenas manifestação da falta de fé. A gente começa... Tem gente que ela ora, mas ela não acredita que vai vir uma resposta. E quando você ora sem acreditar que vai ter resposta, a única coisa que você está fazendo, sabe o que é? Você está enumerando os seus problemas. Você está apenas repetindo eles. Porque se você está orando a Deus, mas não acredita que Ele pode responder, e não acredita que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode fazer algo por você, desculpa, você está perdendo seu tempo. Bill Johnson, ele tem uma frase que ele diz assim, que a murmuração não prova nada, a não ser o fato de que você é capaz de ouvir a voz do diabo. Paulo ele vai escrever para os coríntios dizendo: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Preste atenção, murmuração é retrocesso, é andar para trás. Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz: 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Pergunta para o seu irmão assim: você está orando ou está murmurando? Pergunta, irmão. Orar sem acreditar é perda de tempo, mas a sua oração tem que ser uma expressão da sua fé. Quando você for orar, você tem que, como diz a palavra, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Se você ora, você tem que orar tendo confiança. Se você busca a Deus, tem que buscar confiando que você está orando para um Deus que ouve o seu clamor e tem resposta para você, que ouve a sua oração e quer responder e quer te abençoar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Está escrito lá em
Muitas vezes a nossa oração, ela não passa de vãs repetições. Mas sabe o que Jesus ensina? Ei, quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está no secreto, porque, ei querido, o pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar. O pai que vê aquelas lágrimas que ninguém mais viu, ele vai responder. Sabe aquelas lágrimas que você derrama quando ninguém está vendo? Ei querido, o pai está vendo. Sabe a oração que você faz lá no seu lugar secreto? Ele está vendo. E eu quero dizer que ele tem resposta, ele tem bênção para derramar sobre a sua vida, porque ele vem em secreto. As nossas orações, elas não são vazias, mas elas encontram Deus e Ele tem resposta para as nossas orações. Amém ou não amém? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Entenda que o medo é contrário à fé. Bill Johnson, ele tem outra frase que ele diz que o medo é a fé no reino errado. Que quando você está com medo, você está com fé no reino errado. O medo, ele está intimamente associado com a incredulidade. Medo e fé se chocam, medo e fé não podem coexistir. Eu li um livro há um tempo atrás, do Max Lucado, e eu achei bem interessante. Eu trouxe um pequeno trecho, você vai ter paciência de ouvir. Ele diz assim: devo dizer uma coisa sobre o medo. Ele é o único oponente real da vida. Só o medo pode derrotar a vida. Ele é um adversário inteligente, traiçoeiro, e como eu sei disso? Ele não tem decência, não respeita nenhuma lei ou convenção, não mostra a menor misericórdia. O medo procura o seu ponto mais fraco, que encontra sem erro e nem dificuldade. Começa na sua mente sempre. Em um momento você está se sentindo calmo, com sangue frio, feliz. Então o medo, disfarçado na pele de uma leve dúvida, entra na sua mente como um espião. A dúvida encontra a descrença, e a descrença tenta expulsá-la. Mas a descrença é um soldado raso, mal armado. A dúvida a derrota sem maiores problemas. Você fica ansioso. Quantos estão se identificando? Não levanta a mão. A razão vem à batalha por você, você está reafirmado. A razão está completamente equipada com a última tecnologia em armas, mas para sua surpresa, apesar de ter uma tática superior e várias vitórias inegáveis, a razão perde. Aí ele diz: você se sente enfraquecendo, hesitando, suas ansiedades se tornam pavor, rapidamente você toma decisões precipitadas, você dispensa os seus últimos aliados, a esperança e a confiança, pronto. Você se derrotou. O medo, que nada mais é do que uma impressão, triunfou sobre você. Esse é um pequeno trecho. E quando eu li isso aqui, quando eu lembrei disso aqui, eu falei: meu Deus, como é realmente desse jeito? Porque o medo nada mais é do que uma impressão. O medo, o que é? É você antever um futuro, antever um cenário e imaginar o resultado pior. Isso é medo. Você imagina o cenário da pior forma. Isso é medo. Agora veja se o medo não é contrário à fé, porque a fé é você olhar para o futuro e vê-lo como Deus vê. Quando você tem fé, você olha para o seu futuro e crê que você serve um Deus que diz: eu tenho boas obras preparadas para vocês andarem por elas. Você entende que o teu futuro é cheio de esperança, porque você serve um Deus que diz: eu sei o que eu projetei para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso é fé. Agora, o que vai te mover? Se você é guiado por seus medos, é isso que vai acontecer. A fé determina o que você vai ver, irmão. Elias, ele vai viver uma experiência depois que ele derrota os profetas. 1 Reis capítulo 18, ele vai ter um momento que ele diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou e disse: não há nada. 7 vezes Elias mandou: volte lá para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então disse Elias: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva te impeça. Agora preste atenção.
Talvez hoje o milagre que você está buscando aos seus olhos naturais não passa de uma pequena nuvem. Ei, querido, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Vai preparar o teu carro, se prepara, sabe por quê? Porque vai vir chuva pesada de Deus sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale, é uma pequena nuvem, mas quando você olha com os olhos da fé, sabe o que é? É chuva pesada, é bênção que Deus quer derramar sobre você. A resposta de Deus para você talvez seja pequena aos seus olhos hoje. Veja o que ele vai dizer, Moisés vai dizer para o povo. Vejam o livramento que o Senhor hoje lhes trará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Ei, querido, a fé é o que te leva a ver o que realmente importa e tirar os olhos daquilo que não é importante. Porque quando eu estou com fé, meus olhos, eu não estou com meus olhos focados no problema. Quando eu estou com fé, o que parece ser uma pequena nuvem, eu sei que é a resposta de Deus, de grandes coisas vindo. Querido, hoje eu quero liberar a palavra. Vai haver sinais na tua vida. Você vai ver manifestações da bênção de Deus. E aquilo que hoje aos seus olhos não passa de uma pequena nuvem, Deus vai fazer vir abundante chuva sobre você. A fé, ela me leva a agir. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão. Eu falei que essa palavra ela tinha 3 etapas. Eu vou falar sobre clamor, repita comigo, clamor, fé, ação. Porque a fé, querido, entenda isso, ela me leva a agir. É natural. A pessoa não pode dizer que está cheia de fé, mas viver uma vida estagnada. Porque lá Tiago ele diz que de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha que pergunta. Se você está dizendo que tem fé, então, irmãos, cadê as obras? Porque não adianta. A fé me põe em movimento. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se a tua fé não é acompanhada de ação, ela é morta. Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Jesus ele falou que a sabedoria ela é comprovada pelos frutos que a acompanham. Porque mais alto do que o que você grita é o que você faz. Porque não adianta, querido, você dizer que tem fé, mas você não viver uma vida de fé. Não adianta dizer que tem fé, mas não crer no Deus do impossível. Não adianta você dizer que tem fé, mas não crer na própria oração. Difícil dizer um amém nessa hora, né? Eu vi uma frase que diz assim, que se você não acredita na tua oração, não espere que Deus acredite nela. Porque há muita gente assim, orando, mas sem crer. Vem à igreja sem fé. É tempo de sair da letargia. Ei, querido, não fique esperando um milagre, mas seja você um milagre que vai, o agente, o instrumento, o canal de Deus para um milagre acontecer. Deus não quer apenas que você viva milagres, mas Ele quer que seja através de você que o milagre aconteça. Você vai ser um instrumento. Ei, eu estou declarando para alguém isso hoje. Alguém crê nessa palavra? Deus quer fazer de você um canal, um instrumento. A bênção, o milagre vai acontecer através da sua vida. O bordão de Moisés, o bordão, a vara de Moisés, ela representa autoridade. Deus nos entregou a autoridade para em seu nome realizar as obras que Ele realizou e obras ainda maiores. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Obras ainda maiores. Alguém com fé, irmão, é ato de fé. Levanta sua mão e fala: eu vou viver obras ainda maiores. Deus tem coisas boas preparadas para você. Ei, querido, a sua vida vai melhorar, o seu casamento vai prosperar, a sua empresa vai prosperar, o seu emprego vai permanecer, você não vai perder, você não vai ter falta de coisa alguma, mas Deus vai derramar o melhor dele sobre a sua vida. E você vai ser um canal. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um canal. Profetiza, irmão. É no seu agir que Deus vai trabalhar. Quando você trabalha, Ele trabalha com você.
Quando você faz, irmã Lúcia, Ele faz com você. Quando você se põe para fazer, para agir, Ele vai dizer, eu vou com Ele. Mas tudo isso acontece dentro de um processo. Sinceramente, eu li essa lei do processo do John Maxwell e eu sou apaixonado por essa lei. Apaixonado não, mas eu tenho um profundo respeito por ela. Porque é nítido. Você consegue enxergar na vida de uma pessoa o processo, as etapas, aquilo que você passa. Moisés estendeu o mar, estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o mar se abriu de imediato. Amém? Amém? Não amém, né? Fala assim para a pessoa que está ao lado, não amém. Ele estendeu a mão, ele estendeu sua mão. Olha o que o texto diz. O Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou repita comigo, toda aquela noite. Mas, peraí, pastor, não foi igual lá naquele filmezinho da Disney, não? Que tem Moisés lá, que ele chega com a vara e faz lá o gesto e o mar se abre e eles vão lá e passam. Muita gente acha que é assim. Mas o mar não se abriu de imediato. Moisés agiu, Moisés teve fé, Moisés fez aquilo que Deus mandou ele fazer, mas a Bíblia vai dizer que durante a noite, durante um período longo, o vento soprou, houve um vento que soprou, não foi de imediato, não é em passe de mágica, não é de repente. Precisamos aprender isso, querido, a lei do processo. Eu vejo muito claro, por exemplo, José. Você vai ver a história de José, o rapaz, o menino que foi jogado dentro de um poço, foi depois lá vendido como escravo pelos próprios irmãos, e ele vai parar na casa de um homem, e ele vira lá escravo, depois ele vai parar na prisão. Desse momento do poço, a prisão, até o palácio, eu vejo que Deus estava trabalhando na vida daquele homem, Deus estava o forjando. E o resultado disso, sabe qual foi? Quando ele foi colocado diante dos irmãos dele, ele não era um homem amargurado, porque ele entendeu o processo pelo qual ele estava passando. Mas gente imatura que não entende o processo, depois de passar por tudo isso, se torna alguém amargurado. Vou me vingar. Olha lá os cão que me jogaram, que me venderam. É a hora da vingança. Alguns iam ver desse jeito. Irmão, para alguns aquela era uma oportunidade perfeita para se vingar. Olha a oferta. Foi pela lei do processo que José teve que suportar tudo isso. Davi, ele teve que viver no deserto e reunir para si um grupo de desajustados antes de virar rei e antes de formar naqueles homens matadores de gigantes como ele foi. Existem etapas, fases, momentos, processos que nós precisamos passar, mas isso é para a nossa maturidade. E fala para o seu irmão, Deus está te tornando melhor com isso. O processo, ele é doloroso. Muitas vezes, querido, eu acho tão interessante, capítulo 14 ainda, vai dizer assim, lá no verso 19, é porque o texto é tão grande que se eu fosse pregar tudo desse texto, como diz o pastor Magno, eu ia ficar 6 meses aqui só pregando esse texto. Verso 19, se você estiver com sua Bíblia, abra. A seguir, o anjo de Deus, isso aqui depois que Deus já tinha mandado Moisés abrir o mar, estender a mão. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Sabe aquele momento que o mar estava se abrindo, que o vento oriental estava soprando? A Bíblia está dizendo que a nuvem, que o anjo que ia adiante deles, saiu da frente deles e se pôs atrás deles, entre eles e os egípcios. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando você está na sua obediência,
que quando você está vivendo um propósito, quando você está vivendo um processo de Deus, Ele não vai permitir que o inimigo só toque em você, Ele não vai permitir que o inimigo se aproxime de você. Ele está dizendo: quem está entre você e os egípcios sou eu, é eu que te guardo, é eu que te protejo. O diabo não vai te tocar, o diabo não vai tocar nos seus. Se você seguir o processo, Deus vai estar te guardando e guardando a sua família. O diabo não, os egípcios não conseguiram se aproximar. Para eles eram trevas. O povo estava lá acampado, diante do mar, o mar se abrindo. Querido, aparentemente é algo sem saída. Mas quando você está ali, igual o menino José, jogado na prisão, aparentemente esquecido, Deus está trabalhando para que ele saia daquele lugar e seja colocado na posição que Deus um dia planejou para ele. Ei, aquilo que hoje você está vivendo de difícil, de ruim, de aparentemente sem saída, é Deus te preparando para te colocar no lugar da promessa, no lugar que Ele prometeu que você estaria, porque Deus tem coisas boas preparadas para nós. Você precisa colocar essa combinação em prática: clamor, fé e ação. Querido, não permita que a sua murmuração, que seu clamor se transforme em murmuração. Acredite, é uma linha tênue. Muita gente deixa de clamar e começa a murmurar. Porque o clamor, querido, toca Deus, murmuração afasta. Deus vai responder às suas orações e Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Não dê crédito para os seus medos. Não alimente os seus medos. Você entenda isso. Confie em Deus. Alimente a sua fé. Como diz a palavra, em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação. Ponha a sua fé em prática. Tenha ação, se mova, levante-se. Como diz a Bíblia, dispõe-te e resplandece. É uma ação sua. Você não pode querer dizer que tem fé se você não se movimenta. Quem observa o vento não vai semear. Querido, eu vou encerrar com isso. Você pode encerrar um ciclo na tua vida, mas eu quero fazer uma pergunta para você: onde a tua fé está te levando? Olha que texto fantástico, quando Abraão se afasta de Ló. Quando ele se afastou de Ló, Deus falou para ele: levanta os olhos de onde você está. Nós vamos fazer esse exercício agora. Ei, eu quero fazer esse exercício com você. Quantos estão aqui comigo? Deus desafiou Abraão a fazer o seguinte: levanta os olhos de onde você está. Você vai olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E essa terra que vês, aonde os seus olhos te alcançar, eu vou te dar para sempre. Para você e para a sua descendência para sempre. Ei, querido, você consegue fazer esse exercício e olhar hoje para o seu futuro? Olhar para você daqui a um ano? Eu estava tentando fazer isso no ônibus, e é mais difícil do que parece, porque quando você está olhando para o seu futuro, o que se apresenta diante de você? O seu cenário atual, é como a sua vida está hoje. E se você não tiver fé, você não consegue imaginar Deus te tirando de onde você está hoje para o lugar que Ele quer que você esteja. Então faça esse exercício, feche seus olhos, feche, isso não é exceção de nada, mas feche seus olhos. Onde você vai estar daqui a um ano? Você pode fazer essa visão? Alguns estão olhando e se vendo em Caldas Novas. Não, irmão, não seja medíocre. Eu não estou falando de lugar. Eu não estou falando de lugar físico. Eu estou falando de onde você quer estar, como você quer que sua vida esteja daqui a um ano. Você pode fazer isso? Daqui a um ano, onde você vai estar? Feche seus olhos. O que você vai ser daqui a um ano? Onde a sua fé está te levando? Algumas pessoas estão rompendo, algumas pessoas estão vivendo coisas grandes. Você pode se ver daqui a 2 anos? O marido que você estava querendo chegou. O seu emprego dos sonhos aconteceu. A sua casa própria aconteceu. Daqui a 2 anos. Daqui a 5 anos, onde está o seu ministério? Onde está o seu casamento? Onde está a sua vida com Deus? Onde está o seu status? O que você está vivendo daqui a 5 anos?
Continue. Você pode ver daqui a 10 anos o que você vai estar vivendo. Querido, a fé é você olhar para o seu futuro e acreditar que Deus já está lá. Fé é você olhar para o seu futuro e confiar que Ele está indo adiante de você, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, ferrolhos de ferro. Ele está aplanando montes. Deus já está no seu futuro, e aquilo que você está vendo hoje, eu profetizo, é aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Toda a igreja, se ponha de pé. O que sua fé está te levando a enxergar hoje? Alguns, a sua oração, eu disse isso no início, é um monte de murmuração. Não passa de um monte de incredulidade. Ele se ajoelha para orar e só fala problema, e acha, mas não tem fé. Não tem confiança que ele está orando a um Deus que está ouvindo e que diz, eu vou responder. Ei, querido, mude a sua oração. Mude o que você tem orado. Coloque fé na sua oração. A sua oração, ela tem que ser uma expressão da sua fé. Eu vou repetir, a sua oração, ela tem que ser uma expressão da sua fé. Se você crê no Deus que você está orando, se você crê daquele que você se aproxima, então acredite, Deus vai responder as suas orações. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nesse momento, a vir para o altar. Toda quarta-feira nós vamos estar com um ato profético. Os pastores vão estar aqui, vão estar te ungindo. Nós vamos estar te ungindo daqui. E você pode vir e tocar no altar. Eu não quero só você aqui na frente, quero você tocando no altar. Saia do seu lugar. Eu falei que eram 3 coisas: é fé, é oração, é fé e ação. Você precisa agir, querido. Precisa colocar em você atitude. A nossa fé, ela tem que nos levar a nos mover. A fé, ela é naturalmente, ela pede movimento. A fé, ela automaticamente, ela me põe em ação. Ela me tira da letargia. A fé me impede de ficar parado. Quem tem fé não fica parado. Olhe para mim. Quem tem fé não fica estagnado. A tua fé hoje vai mover coisas no céu. Eu vou repetir isso, não se distraia, preste atenção. A tua fé vai mover coisas hoje no sobrenatural. A tua fé vai mover os céus hoje. A tua fé vai fazer coisas acontecerem. É a tua fé, Jesus sempre falava isso. Vai, a tua fé fez isso. Vai, a tua fé te salvou. Ei, querido, a tua fé é algo muito poderoso. Mas orar sem fé não adianta nada. Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, eu já orei tanto, já pedi tanto, mas nada aconteceu. Muda a sua oração. Eu creio muito nessa palavra. Aquele povo estava muito angustiado. Preste atenção. O povo estava muito angustiado. Quantos aqui muitas vezes não estão muito angustiados? Os problemas, as preocupações da vida. E essas coisas, querido, elas vêm para tirar justamente a nossa fé. Essas coisas, elas vêm para tirar a nossa confiança. Essas coisas vêm para nos abalar, para nos desestruturar. E quando você se abala, quando você está angustiado e você não consegue confiar, quem não estiver tocando no altar, pode ir para os lados, tem para o outro lado ali, porque nós queremos estar tocando em você, nós vamos estar ungindo a sua cabeça. Então, por gentileza, quem não estiver tocando no altar, isso, tem muito espaço. Então os pastores vão estar ungindo daqui a pouco. Você pode clamar hoje por aquilo que você tem buscado diante de Deus. E você pode buscar com fé, acreditando, tendo confiança, se aproximando do trono da graça, confiadamente, acreditando que você serve um Deus que escuta
as suas orações, que ouve as suas súplicas. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui não importa o tamanho do problema, da angústia, o tamanho da dificuldade, aonde esse problema hoje está, não importa o tamanho, não importa se diante de você o mar está fechado e você não está vendo o processo, porque Ele está trabalhando onde você não está vendo. Deus está trabalhando onde você não está vendo. O mar, querido, estava abrindo, sabe quando? Durante a noite, no momento mais escuro, no momento de maior dificuldade, Deus estava trabalhando. No momento de maior aflição, Ele estava trabalhando. Ei, eu profetizo, no momento da sua maior aflição, Deus está trabalhando. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Comece a orar. Ei, querido, o mar está se abrindo hoje diante de você. O seu clamor hoje vai mover os céus. A tua oração vai mover os céus. Eu profetizo resposta de Deus. Eu profetizo milagre de Deus vindo sobre a tua família. Eu profetizo transformação na tua vida. O teu clamor está fazendo o mar diante de você se abrir. Não importa qual seja o tamanho do problema, não importa qual seja o tamanho do desafio, não importa qual o tamanho, não importa o que o diabo tem falado a seu respeito, não importa quais são as setas que foram lançadas contra você, não importa as palavras de maldição que foram lançadas contra a tua vida, não importa se disseram que você não ia triunfar, que você não ia romper. Sabe por quê? Porque eu profetizo, você serve um Deus poderoso e a sua história vai ser mudada. Deus vai trazer sobre a tua vida hoje um milagre. Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a curar. Creio que és tudo para mim. Senhor, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento, você veio aqui por um motivo, você veio aqui por uma causa. Talvez você tenha vindo aqui para agradecer algo. Gratidão é algo excelente. Mas talvez você tenha vindo aqui também para pedir algo. Então peça, mas peça com fé. Tiago diz: aquele que não tem fé, peça a Deus, que gratuitamente dará. Peça, porém peça com fé, sem nada duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar agitada pelo vento, de um lado para o outro. Não julgue tal homem que alcançará alguma coisa da parte de Deus. Aquilo que nós alcançamos por fé, crendo
que Deus está fazendo, crendo que Deus já fez. Creia, Deus está fazendo. Não é porque eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Quando as coisas estiverem difíceis, ore, clame, e após orar e clamar, comece a dizer: eu não estou vendo, mas eu creio que Deus está fazendo. Diga isso, diga: eu não estou vendo. Diga: eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus está fazendo. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse momento. Volte para o seu lugar. Quando Deus foi tirar, volte para o seu lugar e olhe para mim. Volte, sente-se e olhe para mim rapidamente. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Faraó endureceu o coração. Faraó não quis obedecer. Faraó não quis deixar o povo ir. Mas quando Deus deu autoridade a Moisés, e Moisés começa a fazer sinais, a fama de Moisés no Egito começa a mudar. Os próprios conselheiros do Faraó vão chegar para Faraó e vai dizer: até quando esse homem vai ser uma ameaça para nós, visto que o Egito está devastado por causa dele? Então o Faraó vai chamar Moisés e vai fazer uma proposta. Vai dizer: olha, vocês podem adorar o Senhor, mas vai só os homens. As mulheres e as crianças vão ficar aqui. Moisés poderia ter cedido naquele momento, falou: ó, para quem não tinha nada já tem alguma coisa. E Moisés não aceita. Então vem uma outra praga. Deus vai enviar mais uma praga. E após essa praga, o Faraó vai chamar Moisés mais uma vez e vai falar: olha, pode ir lá adorar o Senhor, leva também as mulheres e as crianças, mas as ovelhas, o gado vai ficar aqui. Proposta melhorou, diga: melhorou. Dá um sorriso aí, diga: melhorou. Melhorou, gente. Mas não é o que Deus prometeu. Melhorou, diga: melhorou. Mas não é o que Deus tem para mim. Moisés contestou, disse: negativo. Nós vamos levar os nossos animais. Tu mesmo ainda vai dar os animais que você tem para nós sacrificarmos. Moisés contesta, diz: você vai dar os seus animais e nós não vamos levar o nosso. Nenhuma unha, nenhum casco de animal sequer vai ficar aqui. Nada vai ficar aqui. Contesta. E depois que ele contesta, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus vai enviar a última praga. Mas antes de enviar a última praga, Deus vai falar algo para Moisés. Fala: Moisés, quando vocês estiverem saindo, fale com que os israelitas peçam aos seus vizinhos, ao povo do Egito, bens, e eu vou fazer com que eles deem. Depois da 10ª praga, olha o que a Bíblia vai dizer. Gente, eu estava com vontade de pregar isso aqui domingo, mas não posso congelar. Chegou, tem que passar. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. O pão é esse hoje. Disse o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga, capítulo 11, sobre Faraó, sobre o Egito. Somente depois dessa deixará sair e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, a todos os homens como mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e o próprio Moisés era tido em autoestima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Aí capítulo 12, verso 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes deram o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Eles saíram dali carregando tecidos, couro,
ouro, prata, pedra preciosa. Tanto que quando eles chegam no deserto, eles vão construir um tabernáculo no deserto, onde os utensílios do lado de fora eram de bronze, os utensílios de dentro eram feitos de ouro puro. Mesa dos pães, candelabro, as lâmpadas, o candelabro, o candeeiro, a arca da aliança, o propiciatório, que é a tampa da arca com 2 querubins de asa aberta, tudo de ouro. Sabe de onde veio esse ouro? Esse ouro veio da obediência deles, por não aceitarem a proposta que o inimigo estava fazendo. Quando você aceita muitas vezes a proposta do inimigo, você está se privando de Deus manifestar a fidelidade dele na tua vida. Moisés contestou, Moisés não aceitou a proposta do inimigo. Ele recebeu aquilo tudo que Deus tinha preparado para ele, mas além daquilo que ele imaginava, além das suas expectativas. Ei, imagina o povo no deserto. Sabe como é que o povo andava no deserto? Um povo no meio do deserto, colar de ouro, brinco de ouro, pulseira de ouro. Está tudo lá na Bíblia, irmão. É assim que eles estavam dentro do deserto. Sabe por quê? Por causa da obediência deles. Foi só quando eles foram desobedientes, fazendo um bezerro de ouro, que aí Deus falou assim: agora vocês tiram o brinco, tiram o colar e tiram as pulseiras que vocês têm. Também não vou usar isso mais não, porque vocês desobedeceram. Prosperidade, irmão, é resultado de obediência. Diga, prosperidade é resultado de obediência.